Bom, quero falar também com vocês, nem sei se eu falei no início do vídeo, né? Mas sobre o Edu, que de acordo com o Emerson Araújo, jornalista que cobre os times nordestinos do Norte, ele trouxe a informação de que o Ceará está de olho no artilheiro aí do Cruzeiro da última temporada. O Edu então estaria sendo monitorado pelo Ceará, que vai disputar a Série B em 2023. Quero contextualizar aqui um pouco sobre essa informação. No caso aí, eu não ficaria surpreso se vários times estivessem procurando o Edu. A questão é, eu acho muito difícil o Cruzeiro liberar o atleta se não houver uma compensação financeira. Aí você deve estar me perguntando, tá, Gustavo, mas qual que seria esse valor, né, dessa compensação financeira? Eu acho muito difícil mesmo ser um valor menos do que 8, 10 milhões de reais, no mínimo 7, sabe? Para o Cruzeiro realmente abrir mão do jogador, porque não faz muito sentido. Hoje, se você for pegar, apesar de várias especulações de centroavantes que possam estar chegando no Cruzeiro, o Cruzeiro só tem o Edu. Se ele sair, quem que vai jogar nessa posição? O Edu hoje é o titular do Cruzeiro. E mesmo que chegue um outro centroavante, vamos supor, nossa, o Merentiel, por exemplo, do Palmeiras. Beleza, o Edu ainda é um reserva imediato e importantíssimo para a próxima temporada. Então, até por conta disso, eu acho que o Edu não deve sair do Cruzeiro nesse ano. Tem contrato aí também com a Raposa, não acho que vai ter algum problema dele, sei lá, começar o ano como titular, testar ele no estilo do Pesolano aí, porque pelo que ele fez na última edição da Série B, o Edu não pode simplesmente, chegou a Série A, tchau, já deu o que deu, né? Porque é um atleta muito dedicado, que eu tenho uma confiança de que ele pode fazer sim uma boa Série A. 29 anos de idade, nesse ano pelo Cruzeiro, 22 gols marcados, sendo 14 no Campeonato Brasileiro, né, da Série B, foi o artilheiro da Raposa, com 4 assistências em 48 jogos. Quero saber a sua opinião, você liberaria o Edu se fosse para jogar no futebol brasileiro ainda? Essa é uma questão importante. Até teve uma especulação há alguns meses, né, quase 2 meses, de que times do futebol mexicano, por exemplo, o Tigres do México, estariam interessados. Aí sim eu acho que poderia ter uma possibilidade. Por exemplo, times da Arábia, dos Emirados, de um México da vida, faz uma proposta financeira muito alta para o atleta e uma proposta financeira boa para o Cruzeiro também, né? Aí sim eu vejo chances de sair negócio, mas pelo Ceará, mesmo estando na Série B, só se o Cruzeiro realmente quisesse, se fosse um empréstimo, né, do jogador ou uma ida em definitivo, que por conta dos números dele, por ser muito querido pela torcida, pelo Pesolano, acho bem difícil mesmo de acontecer. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Edu, se ele tem condições de jogar no que vem a Série A pelo Cruzeiro ou não. Deixa aqui embaixo no espaço. Eu já tinha trago para vocês nessa última segunda-feira que o Cruzeiro demonstrou interesse no atacante Merentiel, o uruguaio aí do Palmeiras, né? Que no caso o Nicola trouxe uma informação também na segunda falando do interesse do Cruzeiro, mas que pelo Merentiel deve ser um pouco mais difícil de sair o acordo, porque assim, apesar dele não estar tendo aquela sequência boa como titular e tudo mais, tem outros nomes do Palmeiras que, no caso, a equipe palmeirense teria mais interesse de negociá-lo. Quero começar falando sobre 2 nomes que o próprio Nicola afirmou, que o primeiro aí é no caso do atacante Breno Lopes, que tem contrato até dezembro de 2024, um vínculo longo aí, e avaliado em algo próximo dos 2 milhões de euros pelo portal, ou seja, 10 milhões de reais de acordo com o Transfer Market. Jogador que tem aí 26 anos de idade, pode atuar de ponta esquerda, ponta direita. O Breno Lopes, que é natural de Belo Horizonte, surgiu inclusive na base, apesar de ser, né, de Belo Horizonte, surgiu pela base do Cerâmica e depois passou pelo Joinville, né, de Santa Catarina. Pelo Palmeiras, ele chegou em 2020 depois de se destacar pelo Juventude na Série B, né? Ele já havia feito 27 partidas, 11 gols pelo Juventude e chegou para o Palmeiras na reta final do ano, 23 jogos, 3 gols. Foi importante naquele gol, né, do título da Libertadores contra o Santos na temporada 2021, apesar de que foi a edição de final de 2020, né? Porque teve aquele atraso no calendário. Na última temporada, 2021, 8 gols em 32 jogos e no ano foram 44 partidas, agora em 2022, apenas 5 gols e 2 assistências. Ou seja, não está tendo muita sequência no time titular, basicamente muito raro o Breno Lopes começar jogando e tem aí 5 gols e 2 assistências nesses 44 jogos. A questão é, o Palmeiras aceitaria emprestar o Breno Lopes ou seria somente mediante um pagamento de uma quantia, né, uma compensação financeira? Porque ele vale 10 milhões de reais de acordo com o Transfer Market. Eu acho muito difícil o Palmeiras liberá-lo por, sei lá, um valor baixo, né, 3 milhões, 2 milhões, acho bem difícil de haver essa negociação e tem que ver a questão salarial também, quanto que o Breno Lopes ganharia, né? Não temos essa informação, se seria próximo dos 300, 350, que seria o máximo, né, que o Cruzeiro pagaria para um jogador, ou se seria até um valor maior, né, depois dessa sua renovação no final de 2021. Então, seria uma das opções do Breno Lopes, que é para esse setor de ponta direita, ponta esquerda, que ele pode atuar nas duas funções, mais pelo lado esquerdo do campo, que o Cruzeiro deve buscar algumas alternativas para a Série A.
E outro nome aqui também que o Palmeiras teria interesse de negociar, nem que seja por empréstimo, esse sim eu vejo mais provável sair por empréstimo do que o Breno Lopes, que é no caso do atacante Navarro, que tem vínculo maior e é mais novo, né? Tem contrato até dezembro de 2026. Um vínculo bem grande aí do Rafael Navarro, que tem 22 anos de idade, se destacou muito pelo Botafogo, onde surgiu, né? Foi revelado aí pela equipe carioca, passou na base do Fluminense, Atlético Goianiense e pelo Botafogo, onde se destacou na Série B do ano passado. Foram 48 partidas, 16 gols e 10 assistências. Importantíssimo para a volta do Botafogo à Série A na temporada de 2021. E pelo Palmeiras nesse ano não foi muito bem, né? Se você for olhar os números, até que parece ok, porque ele entrou em campo em 48 oportunidades, marcou 7 gols e deu 4 assistências. A questão é, desses 7 gols, todos eles foram marcados na Libertadores. Aí você me fala, nossa Gustavo, que bom, né? O cara então é decisivo, joga muito bem só contra times grandes na Libertadores. Não é essa a questão, porque a maioria dos gols dele, eu acabei esquecendo aqui de pegar os gols, né? Mas só contra times do Peru, da Venezuela, jogos que o Palmeiras ganhou de 7-0, 4-0, é óbvio que ele fez gols, né? Isso sim é importante, não vou tirar o mérito do atacante, mas, por exemplo, no Brasileirão, ele não fez nenhum gol, né? Se você for pegar, os 7 gols dele, se eu não me engano, estão divididos em 4 jogos. Então, nas outras 44 partidas, ele não marcou nenhum gol. É claro que contribuiu com 4 assistências, mas vocês entendem, né, meu ponto. Não é números absurdos do Rafael Navarro, foram um resultado aí decepcionante, na minha visão, nesse primeiro ano de Palmeiras. Mas quer dizer que ele é um jogador ruim, que não vai dar conta do recado? Eu discordo, tá? Se fosse para escolher hoje, eu aceitaria sim o Rafael Navarro no Cruzeiro. Vejo que, dependendo aí da função de centroavante que ele fazer na Raposa, pode sim dar muito certo, assim como ele demonstrou pouco tempo atrás, né? Em 2021, pelo Botafogo, ele fez 16 gols e estava sendo monitorado por todo mundo no Brasil, vários times também da França, da Rússia, de olho no Rafael Navarro, que optou por ir jogar no Palmeiras. Então, quem sabe, se tivesse esse empréstimo, seria uma boa alternativa sim. Até pesquisei, na época parece que o vencimento dele seria próximo dos 300 mil por mês, ou seja, se o Palmeiras ajudasse ainda com valor e o Cruzeiro pagasse uns 200 mil, nossa, ficaria excelente, né? Chegaria na minha visão para brigar por uma vaga junto com o Edu. Quero saber a sua opinião aqui sobre o Rafael Navarro. O que você acha? Bom, vamos lá, né? Quero começar falando sobre o Matheus Vital, com algumas atualizações vindas do Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia e do Globo Esporte, de que o jogador pode se tornar um reforço do Cruzeiro e muito melhor do que nós imaginávamos. Do jogador vindo de graça aqui para a Raposa, tá? O Corinthians abriria mão de um percentual, porém manteria um valor interessante numa possível venda. Eu até pesquisei aqui, pelo que parece o Corinthians tinha 70% de uma eventual venda do atleta. Quem sabe ali o Corinthians manter uns 25%, 30%, eu acho que seria bom para ambas as partes, porque eu já trouxe aqui no canal, né? O Matheus Vital tem mais um ano de contrato com o Corinthians, então para sair de graça, o Corinthians possivelmente ou iria querer uma compensação financeira ou um percentual de uma venda futura. Até porque é um jogador jovem, 24 anos de idade, e o meia chegaria para ser realmente esse papel de um meia ofensivo, um camisa 10. Não acho que seria o camisa 10, até porque tem uma expectativa de um reforço de peso, né, no Cruzeiro desde a última temporada, mas na minha visão com grande potencial de ser o titular. Acho as características de jogo dele muito parecida com a do que o Pesolano gosta de ter na equipe. E lembrando, além desse papel de meia, o Matheus Vital pode fazer também um papel como um ponta direita, que é uma função que o Cruzeiro também tem buscado no mercado, e ele já fez esse papel também quando surgiu na base do Vasco e também alguns jogos pelo Corinthians. Lembrando que ele passou toda a última temporada europeia emprestado para o Panathinaikos da Grécia. Foram 40 partidas com 3 gols e uma assistência. Voltou para o Corinthians em agosto, né? E assim, tinha uma expectativa dele já ser negociado. O Cruzeiro, o Valladolid demonstraram interesse, mas ele acabou tendo uma sequência de jogos como titular com o Vitor Pereira, o técnico português que estava ainda no Corinthians, e acabou que o Corinthians não teve interesse de liberá-lo, né, melhor dizendo. Porém, foram aí 20 partidas, não conseguiu ter uma boa sequência, apesar de ter jogado com frequência, né, 20 jogos, mas não foi titular, não marcou nenhum gol e deu 2 passes, mas na minha visão, chegando de graça, o Cruzeiro não gastando nada, tendo um salário dentro da nossa realidade, né, de no máximo 300 mil por mês, eu acho sim um baita nome para o Cruzeiro no ano que vem, e quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Matheus Vital, chegaria para ser o camisa 10? Chegaria para ser reserva? Tô curioso para ouvir a sua opinião. Quem diria? Chegando umas oitavas de finais, né? Melhor dizendo, acho que não vai passar do Brasil, não. Outro tema aqui que eu quero falar com vocês é do Alex Teixeira, que está no radar do Cruzeiro
para a próxima temporada, com algumas atualizações vindas do Globoesporte.com, onde assim, após o término do seu contrato com o Vasco, o Cruzeiro estuda a possibilidade de fazer uma proposta para o jogador, mesmo não sendo a principal peça que o Cruzeiro monitora no mercado, tá? De acordo com o Globo Esporte, o atacante de 32 anos não é prioridade do Cruzeiro. E ele acabou o vínculo dele na última quinta-feira, no encerramento do mês de novembro, com o Vasco, e até agora não teve essa renovação de contrato. Mesmo assim, o nome do Alex Teixeira, de acordo com o Globo Esporte, não está descartado na Toca da Raposa e agrada dentro das possibilidades que o Cruzeiro possa trazê-lo, com um salário dentro da nossa realidade de 300 a 350 mil por mês. Nesse ano, realmente, pelo Vasco, foram aí 15 partidas com apenas 2 gols marcados. Não teve um bom ano pela equipe vascaína, até porque chegou na reta final, não teve tempo de preparar. Começou a temporada pelo Besiktas da Turquia, onde foram 31 partidas, 4 gols marcados e uma assistência. Chegaria, na minha visão, para atuar como ponta esquerda, tá? Pode fazer esse papel também como meia, mas pela velocidade que ele tem, eu vejo muito mais o Alex Teixeira chegando para ser um ponta do que para chegar para fazer um papel de meio de campo. E quero saber a sua opinião aqui embaixo, você concorda, discorda, enfim, estou curioso para ouvir. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre um reforço vindo do Atlético Paranaense que não é para a linha, né? Mas sim como um preparador de goleiro, que é no caso do Marcelo Grimaldi. Para você ter uma ideia, ele trabalhou aí e treinou os goleiros, o Santos do Atlético Paranaense e agora o Bento, que tem feito uma ótima temporada. Então, só por aí já dá para ver que é um cara extremamente profissional e que acumula, né, esse excelente trabalho no Atlético Paranaense na sua carreira. Ele pediu desligamento, de acordo com a Rádio Itatiaia, nessa última semana, junto à equipe paranaense, e deve se juntar ao Cruzeiro já nessa apresentação para pré-temporada lá no dia 14 de dezembro. Então, o Grimaldi, que foi responsável, igual eu falei, por treinar o Santos, que jogou mais de 5 temporadas em altíssimo nível, né, pelo Atlético Paranaense, é um jogador que está no clube há muitos anos e foi vendido recentemente ao Flamengo por um valor próximo dos 25 milhões de reais, e também o Bento, né, que é um jogador da categoria de base e que nesse ano, nossa, se destacou demais, foi a peça titular do time do Atlético, mesmo sendo as primeiras chances, né, como principal dele, ainda mais para já ser o titular, uma pressão muito forte, e já vinha sendo preparado há alguns bons anos, juntamente com a equipe de base e o Marcelo Grimaldi, que chega aí no caso para a Raposa. Ele que deixou o CT do Caju lá em Curitiba para acertar com o Cruzeiro durante a temporada de 2023. No caso, o desligamento dele ocorreu nessa última quinta-feira, dia 30 de novembro, e o atual preparador físico de goleiro do Cruzeiro não vai sair, né? O André Croda seguirá no clube. A questão ele se recupera de uma contusão, de uma cirurgia na coluna, né? Inclusive, ele foi homenageado pelo Gabriel Mesquita, que jogou contra o Novo Horizontino. Ele falou, né, desejando sorte aí para o André Croda, que seguirá no clube, mas tá fazendo essa cirurgia aí nas costas, né, na coluna, melhor dizendo. Então acaba que é um procedimento que não deve ser rápido, e desejar forças aí para ele, que, lembrando, né, não vai ser desligado do clube. Quero saber a sua opinião, o que você acha, e o Cruzeiro cada vez mais, né, se reforçando nessa parte assim extra-campo, que eu acho fundamental, até por conta assim do preparador de goleiros já ter esse histórico excelente, sendo o preparador, né, dos últimos 2 goleiros titulares do